nós vamos falar sobre famílias fortes em tempos frágeis, né? O que nós estamos vivendo hoje em dia de famílias que estão se perdendo na base principal, na estrutura principal da família. E eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus 7, versículo 24. Enquanto você abre, eu quero falar algo para você sobre uma imaginação. Eu quero que você imagine comigo, quando você está abrindo, outros que não estão abrindo, olha para mim. E assim que você terminar, você dá uma olhada para cá, tá? Imagina uma casa muito bonita, né? As portas lindas, aquelas portas grandes. Lá em São Paulo a gente vê muito isso no condomínio, né? Aquelas portas mais ou menos 2, 3 metros de altura. Uma casa muito linda, muito bonita, bem pintada, né? O quadro da família sorrindo. Algo tão maravilhoso que você fala, meu Deus, que coisa poderosa tem acontecido na vida dessa família. Só em olhar a casa dessa família você vê muita coisa bonita, né? Mas dentro dessa casa tem um silêncio terrível naquele lugar. Dentro dessa casa as palavras não são ditas, palavras são escondidas, né? E o que eu quero dizer para vocês imagine que nesse momento chega uma grande tempestade, e sempre vai vir uma grande tempestade. Sempre vai vir algo muito difícil contra a família, contra a sua vida, contra a sua casa. E mesmo vindo essa tempestade, não importa o tamanho dessa tempestade que se levante, o importante é que quem está dentro do barco se chama Jesus. E quando a palavra é levantada, a circunstância tem que se calar. Então nós precisamos exaltar a palavra, nós precisamos levantar a palavra no meio da tempestade. A palavra sempre garante que tem que haver uma tempestade, tem que haver uma circunstância, vai haver um obstáculo. Mas, amados, mesmo havendo um obstáculo, nós temos o maior que habita dentro de nós. E você vai vencer. Nós passamos por uma pandemia. Quem passou aqui por uma pandemia? Todos vocês passaram por uma pandemia. E hoje nós estamos aqui glorificando e exaltando ao Senhor. Porque maior é o que está dentro de nós. E eu quero mostrar uma dificuldade onde o Senhor apresentou aqui, mostrando 2 tipos de sabedoria ou 2 tipos de fundamentos. E aqui a gente pode trazer para algo que é forte e algo que é frágil. E ele diz em Mateus 7, versículo 24, ele diz, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que construiu, diga comigo, construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande o que, gente? Agora aqui a gente percebe as 2 estruturas. O importante não é só construir, porque os 2 construíram. Só que um construiu em cima de uma rocha e o outro construiu na areia. O que é areia hoje na sua vida? São coisas fúteis, são coisas que não são de tanto valor, de tanta importância. Parece ser, mas não é. Construir a sua família, a sua casa na rocha, é construir na palavra. É nesse ambiente que você está aqui hoje à noite, você está construindo a sua vida em algo sólido. E preste atenção, 4 estágios aconteceu, tanto para o crente, para quem está construindo na rocha, também para quem está construindo na areia. Construir na areia parece que constrói mais rápido, leva a vida de todo jeito, de qualquer forma, sem base, sem estrutura, sem oração, sem comunicação da palavra de Deus dentro da sua casa. O que é mais importante no seu lar? O que é mais importante na sua família? O que tem sido mais importante na sua vida? Você talvez esteja colocando como prioridade o seu trabalho, a correria, pagar contas. Primeiro eu tenho que resolver a minha vida para depois eu ir para a igreja. Isso é construir uma vida na areia. Mas construir na rocha, presta atenção, 4 estágios aconteceu. Qual foi o primeiro dele? Fala comigo. A chuva. Depois enchente.
depois o vento e depois bateu contra aquela casa. Vamos trazer isso para a nossa realidade hoje. A chuva hoje representa o quê? Chuva representa água, e água significa palavras. Uma enxurrada de palavras negativas. Vai vir para um e vai vir para outra. O mundo não está melhorando, a dívida está aumentando, o governo está apertando, as famílias estão dilaceradas, a televisão, o Facebook, o Instagram, são chuvas de informações, chuvas de palavras que a gente escuta, e se eu não estiver firmado na rocha, isso vai começar a crescer. Vai vir uma angústia, e a enchente significa o quê? Depressão, angústia, medo, solidão. Isso começa a encher, você se sente uma pessoa que está perdida no meio de tanta gente. Depois ele diz que essa enchente vai vir, o vento vai soprar. A ventania soprando, ou seja, aquele vento dizendo assim, olha, você vai cair, você vai perder, você não vai conseguir chegar naquele lugar, uma força contrária àquilo que você está lutando para vencer. E é assim que aconteceu com Pedro. Pedro observou o vento e a onda, e por ele observar essas coisas, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Ele não afundou, ele começou a afundar porque ele começou a olhar para a circunstância. Mas graças a Deus pela mão poderosa do Senhor naquele lugar. Então a mesma coisa nessa casa. A Bíblia diz que essa casa sólida na rocha, forte, todos nós já passamos por coisas difíceis na nossa vida. Mas porque eu e o pastor Sérgio não desistimos ainda? Porque outros pastores também da igreja, da casa aqui, não desistiu. Quantos ventos se levantaram contra a sua vida e você ainda permanece firme louvando ao Senhor? Não é fácil chegar numa cidade como essa, sair de Campina Grande, onde tem família, onde tudo começou, para vir para esse lugar. Passou por grandes tribulações, grande angústia, mas cada dia mais a casa está sólida. Não é frágil, não é fraca. Por quê? Porque tem fundamentos que foram estabelecidos ouvindo a palavra, e posicionamentos dentro de casa vai refletir na igreja. Se eu administrar bem a minha casa, se eu cuidar bem do meu lar, eu vou cuidar bem da igreja. Eu não serei um fracassado, eu não serei um derrotado. Quantos estão entendendo aqui? Abra sua Bíblia agora em Josué 24, versículo 15. Ele fez uma declaração, a gente pode colocar aqui bem rapidinho o texto, que ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Posso ouvir um amém nisso? Diga comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, abra lá em Salmo 127. Salmo 127. 27. Quantos estão entendendo alguma coisa hoje à noite aqui? Diga comigo, grandes coisas irão acontecer na minha casa. Aleluia, amém. Não quero ser tão rápido, mas eu quero que você vá mastigando. Quem já comeu um filé mignon aqui? Quem já comeu uma carne gostosa? Você come devagar, você come mastigando, você não engole. Você vai comendo. Quem já comeu qualquer coisa muito boa, muito gostosa, você come devagarzinho, né? Quem já comeu um pudim? Como é que chama aquele? Petit gâteau. Quem gosta? Aqui tem petit gâteau? Eu não sei se aqui tem. Eu amo petit gâteau. Você vai comendo devagarzinho e você vai orando para ninguém pedir um pedaço. E a nossa esposa, ela tem uma mania. Tem o dela, mas ela gosta de comer o da gente. Não sei se acontece com vocês, né? Mas comigo acontece muito, né, Fabiana? Pastor Sérgio sabe muito bem. Mesmo que a gente proteja assim, mas ela sempre pede um pedacinho. Então, a palavra de Deus, a gente tem que comer mastigando, se deliciando, entendendo. Eu sei que a cabeça de algumas pessoas, eles não estão entendendo nada do que eu estou falando. A cabeça dele é tão racional, natural, que eles estão entendendo o que eu estou falando. Mas o espírito dele está pegando. E o salmista disse uma coisa muito interessante no Salmo 127. Olha só, vamos fatiar isso aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É muito importante ter um pitbull em casa. É muito importante ter uma câmera filmando a casa, um alarme dentro de casa. Mas eu digo, se o Senhor não guardar a sua casa, tudo isso é em vão.
Tudo isso não funciona de nada. Porque se um bandido quiser entrar, ele vai entrar. Se ele quiser assaltar o carro, se ele quiser levar qualquer coisa sua, ele pode levar. Se você não estiver debaixo da potente mão do Senhor e crendo nessa palavra, eu digo para você, nenhum mal sucederá e nenhuma praga chegará sobre a sua vida. Fala comigo assim, eu nunca vou ter prejuízo. Então ele diz o quê? Inútil, olha que coisa interessante. Você está trabalhando errado. Inútil vos será se levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o quê? Enquanto você dorme. Agora eu pergunto, olha para mim. Enquanto tu está dormindo, Deus está dando, imagine quando tu se acordar. Ah, Jesus Cristo, obrigado. Vou dizer de novo. Enquanto você está dormindo, Deus está dando. Imagina quando você se acordar. Fala para o seu irmão, é grandes coisas que vão acontecer, diga isso. A palavra funciona. A palavra ela é poderosa. Você está aqui comigo, amados? Provérbios 24, versículo 3. Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Agora, Isaías 32, versículo 18. Pega isso. O meu povo habitará em moradas de paz, em habitações seguras. Eu declaro uma boa casa para você ainda esse ano. Eu declaro paz na sua casa. Vou dizer 3 vezes, eu declaro paz na sua casa. Eu declaro paz na sua casa. Eu declaro paz na sua casa e em segurança. Salmo 112, versículo 1 e 2. Salmo 112. Salmo 112. Oh, glória. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, em que seus mandamentos têm grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos serão abençoada. Prosperidade e riqueza há na sua casa, irmãos. Aleluia. Salmo 133. Oh, aleluia. A minha casa é guardada pelo Senhor. Vou dizer de novo, a minha casa, a paz, a alegria, a prosperidade. Amado, você vai amar muito mais o que Deus vai fazer lá na sua casa. Quando na sua casa tem alegria, na igreja vai ter alegria. Quando na sua casa tiver festa, na igreja vai ter festa. Se você lê a Bíblia em casa, você vai ler a Bíblia na igreja. Se você louva ao Senhor em casa, você vai louvar ao Senhor na igreja. Se você dança na sua casa, vai dançar na igreja também, irmãos. É um reflexo do que é na sua casa, é aqui. Mas se sua casa não tiver, pega o que tem aqui e leva para dentro da sua casa, irmãos. E ele diz o seguinte, ó. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam se matando um ao outro. Aleluia. Quantos irmãos dentro da sua própria casa ficam brigando por coisas bobas? Não é? Mas a Bíblia diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião, porque ali, fala comigo, ali, o Senhor libera a bênção. Aonde é que está a bênção? Na união. Aleluia, você está rodando de cidade em cidade, de igreja em igreja, pula de galho em galho, vai para todo canto para tentar achar a bênção, e a bênção está dentro da sua casa. Anda em unidade com o seu marido, anda em unidade com a sua esposa, unidade com os filhos, traz os filhos para a mesa. Ensina os seus filhos que na mesa não pode estar olhando celular, na mesa é olhar nos olhos, a mesa é o altar, a mesa é o lugar de santidade, e vocês têm que aprender a estar na mesa conversando, compartilhando, doutrinando a sua casa. Não é cada um pegar o seu prato e ir para dentro do quarto, outro vai para a sala, outro vai para um lugar e fica assistindo e comendo. Nem se alimenta, porque não tem como o cérebro receber o alimento, porque você está assistindo e comendo.
E a sua casa, ela precisa andar em unidade. Seus filhos precisam ouvir a voz do seu pai, a voz da sua mãe. E o que é que tem acontecido? Essa desunião dentro de casa está distanciando um ao outro. E aí você se torna uma pessoa fria dentro da igreja. Uma pessoa que também vai levar esse mesmo relacionamento com Deus. Você acha que Deus não está nem olhando para você. Você não tem tempo de ter comunhão com Deus. Não, Senhor, eu não tenho tempo de falar com você. Só quero que você me dê bênção. E às vezes é assim que os filhos só falam com o pai para pedir dinheiro. Os filhos só dirigem alguma palavra com o pai para pedir alguma coisa. Talvez nem conversa com o pai, nem o pai conversa com o filho. Então, a Bíblia diz que na unidade é ali que Deus derrama a bênção. Fala comigo 3 vezes, é na unidade. É na unidade. É na unidade. Quanto mais unido você ficar um com o outro, mais longe vai chegar. Casal que ora junto tem 98% mais dificuldade de se separar. Ora junto, caminha junto, treina junto, academia, tudo que faz juntos. É um casal que vai ser difícil ter separação nesse casal. O casal tem que estar andando juntos. O casal tem que fortalecer juntos. Os filhos têm que entender que o pai e a mãe é a estrela, é o sol da casa. É a coisa mais importante do lar. E à medida que eu fico olhando para o meu referencial, eu vou transmitir isso para os meus filhos, eu vou transmitir isso para o meu casamento. Quantos estão entendendo aqui? Aleluia! A maneira que os filhos vão tratar o seu casamento é reflexo do que vê com o pai e com a mãe. Então isso aqui é muito importante. Colossenses 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. Acima de tudo, revesti-vos de amor. A Bíblia manda suportar. O que é a palavra suportar? A palavra suportar é carregar o fardo um do outro, ajudar um ao outro. Qual é a sua dificuldade? Por que você tem dificuldade de olhar nos meus olhos? Por que o filho não olha nos olhos do pai? Porque não sabe conversar. Porque não... Você já viu pessoas que às vezes você está junto com ela e você está viajando 1 hora e os dois ficam calados dentro do carro? Porque não tem assunto, não tem conversa, não tem intimidade. Isso é horrível. Você está do lado de uma pessoa e não tem assunto para conversar. Imagina a esposa e o marido andando juntos 1 hora dentro do carro e os dois não se falam. Porque não tem intimidade, porque não tem conversa, porque não desenvolveu. Há uma dificuldade de dizer e olhar nos olhos, eu te amo. Que dificuldade. Às vezes eu dou palestra para casais e em os encontros de casais e a gente pede assim para o casal ficar de lado um do outro e olhar nos olhos e dizer que te ama. Um olha para o outro, mas não olha nos olhos. Olha na testa, olha a sobrancelha, olha a cabeça, olha o nariz, mas não consegue olhar nos olhos. Não consegue abrir a boca e dizer, filha, eu te amo. Há um peso em falar isso. Por quê? Porque eu não fui acostumado com isso, eu não fui treinado. Na minha cabeça, amar a esposa é dar feira, é dar comida, é botar as coisas dentro de casa, é sustentar, é aguentar ela até hoje. A vontade era trocar de 15 por uma de 30, ou e está repreendido em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vocês estão aqui, gente? Então, o que é que acontece com isso? O homem pensa que só dando as coisas para dentro de casa já está amando. Não, irmãos. Você precisa entender que isso é a sua responsabilidade, sustentar a sua mulher, sustentar a casa. Mas o mais importante é ter relacionamento. Efésios diz o seguinte, Efésios 5, versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou quem? A igreja. Amai as vossas mulheres. Qual é mais fácil? Me responda. Amar ou submeter-se? Qual é mais fácil? Submeter. Você se submeter, você pode se submeter a alguém sem amar essa pessoa. E você aguenta essa pessoa, às vezes até por causa da palavra, por causa da família e por causa dos filhos. Mas você não ama. Mas amar é um posicionamento, é uma decisão. Mesmo você não gostando dessa pessoa, mas você acredita que ela vai mudar. Porque 1 Coríntios diz, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não se comporta inconvenientemente, só pensando nos seus interesses.
só pensando, olhando só para você e não olha. Peraí, eu estou machucando minha esposa, eu estou destruindo a minha família, eu passo mais tempo fora de casa do que com minha família, e quando eu chego eu estou mais na televisão, ou no WhatsApp, ou no celular, do que com a minha família. Eu não gasto tempo, eu não viajo, eu não tenho um dia para passear com minha família, um dia para ter lazer com minha família, e ainda eu fico mentindo na igreja. Eu não vou para a igreja para estar com minha família, mas fico em casa assistindo televisão, ou vendo um jogo dos timinhos pequenos. Você está me ouvindo, gente? Você precisa aprender a tirar tempo com a sua família. Como é que é amar? Como é que Cristo ama a igreja? Alimenta e sustenta. Cristo não machuca a sua noiva. Então você não tem que dizer para a sua mulher, cale sua boca, porque eu sou autoridade, eu sou o cabeça, quem manda na casa sou eu, e você tem que obedecer. Isso não é autoridade, você já perdeu a autoridade. Isso não é ser cabeça. Isso é meninice. Ser cabeça é cuidar, é proteger. É não machucar algo que é precioso para a sua vida, que é a sua esposa. Vocês estão me amando? É o último culto que eu vou estar aqui. Aleluia. Efésios 6, versículo 1. Agora vamos para os filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. É claro que os pais não têm ensinado os filhos a obedecer, e têm ensinado de forma errada. Então os filhos têm que obedecer aos pais como ao Senhor. Às vezes a gente não gosta de obedecer ao nosso pai, mas por causa da palavra eu vou precisar obedecer. Tem muitos filhos, e aconteceu com os meus filhos. Eles se distanciaram de mim por causa do meu comportamento, por causa das minhas atitudes. Por causa do hábito de igreja, eu comecei a aplicar muita coisa dentro de casa. E meu filho foi se distanciando de mim. E quase que eu perdi os meus filhos. Eles tinham ódio de ouvir a minha voz. Eles se sentiam felizes, bem, quando eu estava viajando e pregando a palavra. E mudando a vida de pessoas lá fora e perdendo a minha casa. E aí eu parei, minha esposa falou comigo, eu parei e comecei, peraí, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a mudar a rota da minha vida. Eu comecei a me aproximar do meu filho, comecei a andar com ele, comecei a renunciar. Fiz lá em casa a mesa da verdade. A mesa da verdade é cada um falar o que vê de bom e de ruim no outro. Você acha que isso foi fácil? O meu filho olhar nos meus olhos e disse, pai, eu não gosto de você assim, 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 assim. Você é assim, é isso, é isso, é isso, é isso. Aquilo doeu no meu coração, porque no meu coração eu estava fazendo a coisa certa. Mas eu podia estar certo, amado, mas redondamente errado. Você está aqui? E aí, nessa mudança de tratamento dentro de casa, eu reconquistei meu filho de novo. Trouxe meu filho para perto de mim de novo. E ele está sempre mandando mensagem, pai, eu sinto falta do Senhor. Antes não sentia, hoje já senti falta. Que coisa boa, irmãos. Não adianta ganhar todo mundo e perder a sua casa. Não compensa. Não existe sucesso com casamento desgraçado. Não existe. Provérbios 6, versículo 22 a 6. Ensina a criança no caminho em que se deve andar. Então, junto com eles, andando, demonstrando, você se arrumando primeiro para os seus filhos ver que você está se arrumando para vir para a igreja. É você pegar a Bíblia, é você orar pela alimentação. Café da manhã, almoço, janta, você ora para os filhos e vendo você orar. Depois você delega a autoridade para eles orarem. Meu filho, ore agora, ore pelo café. Vamos ajudar a mamãe a botar a mesa. Um bota a mesa, o outro tira, um lava o prato, outro guarda. Isso faz com que a casa fique mais unida. E não deixar só um fazendo. Só a escrava Isaura que tem que fazer. Todos precisam trabalhar dentro de casa. Qual o problema de um homem lavar um prato? Vai deixar de ser homem porque lavou o prato? Eu não estou repreendendo vocês não, eu estou ensinando a palavra. Isso é coisa dele, amém, irmãos? Você está aqui comigo? Eu estou só alertando que a palavra ensina. Não tem problema em lavar prato e ajudar. Amor, eu posso te ajudar aqui, vou facilitando. Isso traz mais unidade, isso traz mais crescimento, porque casamento é parceria. Diga, casamento é parceria. Então um vai, outro passa pano, um fecha a porta, outro limpa o vidro. Cada um faz uma coisa dentro de casa. Deuteronômio 6, versículo 6.
Ele diz, estas palavras as ensinará a teus filhos. Eu vou te dando o versículo, depois se você quiser, a gente passa de novo para você. E você pode pegar aí com o pessoal. Atos 16, 31. Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem crê nessa promessa, irmãos? Olha o que diz aqui, ó. Tempos frágeis não destrói famílias, apenas revelam como elas foram construídas. A dificuldade da pandemia, a gente teve um índice muito alto de pessoas se separando. Porque o cara não conhecia a esposa. Os dois amanhecem, vão trabalhar, chega de noite e trabalha e passa o dia todo fora, não gasta tempo com a pessoa, não sabe quem é a pessoa. E a pandemia revelou quem estava realmente separado. Simplesmente aconteceu. É como as empresas. Muitas empresas quebraram, porque elas já estavam quebradas. E a pandemia só fez aflorar isso. Você está aqui comigo, amados? Um problema só vai aflorar o que está dentro de você. Qual a estrutura você tem? Tempos frágeis são uma realidade. E hoje nós vemos ansiedade dentro das casas, famílias desconectadas, pais ausentes emocionalmente, casamentos cansados. Nunca tivemos tanta tecnologia ao mesmo tempo, tanta distância dentro de casa. Lá em Juízes, houve uma guerra, e só que não tinha um rei para governar aquele lugar. E houve uma bagunça. E a Bíblia fala que lá em Juízes 21, versículo 25, já no finalzinho, quando você for estudar em casa, ele diz assim, ó, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos, porque não tinha um rei. Cada um fazia do seu bem entender. E hoje é o quê? É a tecnologia, é o Instagram. Existe uma criança que o pai tomou o celular dela e ela pegou uma picareta e bateu no carro do pai e amassou o carro do pai porque o pai tinha tirado o celular dessa criança. Quando não há direção de Deus, cada um vira o seu próprio guia e a família se perde. Deus tem que estar no centro da nossa família. Amém, gente? Josué 24:15 diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos declarar isso? Família forte não é família perfeita. É uma família alinhada com Deus. Está em linha com a palavra. Basear sua família na palavra. Quando Deus governa a casa, o caos perde a sua autoridade. A bagunça tem que sair. E as coisas começam a andar em ordem. Amados, eu declaro que vocês vão prosperar muito ainda esse ano. Eu declaro para você, amado, que esse ano você vai ser o melhor Natal e Ano Novo da sua família. A comunicação, ela traz cura. A comunicação, fala comigo, a comunicação, ela traz cura. Ela muda a pessoa, ela transforma a pessoa. Não é gritar, não é ignorar a pessoa, é conversar com verdade e amor. Não tem coisa pior na vida, amado, do que você estar perto de uma pessoa e ela desprezar você. Ela ignorar a sua presença. Isso mata um casamento. Isso destrói um casamento. O silêncio, o não falar. Porque quando você não fala, você adoece. E é importante você aprender sobre isso. Efésios 4, versículo 26 diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O silêncio prolonga a dor, mas o diálogo cura feridas. Vou dizer de novo, o silêncio prolonga a dor. Quanto mais calado você fica, mais doente você fica. Mas o diálogo, a conversa, ela traz cura para as suas feridas emocionais. O Salmo 133:1 a gente diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Muitas famílias não acabam por falta de amor, acabam por excesso de orgulho. Ninguém quer abrir mão. Para os casais me respondam. Você quer ser feliz ou ter razão? Ninguém sabe. Você quer ser feliz ou ter razão? Então diga para a sua mulher, você está certa. Eu estou na igreja, verbo da vida.
Amém, irmãos? Jogue a sua razão na lata do lixo. E fique em paz em casa, irmãos. É melhor ser feliz do que ter razão. Você está aqui comigo? Estou já terminando. Josué não disse, se minha família quiser ir para a igreja. Se vocês quiserem ir para a igreja. Não. Ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não interessa a opinião dos meus filhos. Para o Senhor eu não abro mão. Estar na casa do Senhor eu não abro mão. Isso aqui, hoje onde nós estamos, é o melhor lugar de Maringá, é isso aqui. Essa base, essa estrutura que você está montando hoje à noite, vai servir para toda semana, vai servir para todos os meses. Você está aqui comigo, amados? Aleluia, isso se chama posicionamento. Toda família precisa de alguém que se levante e diga, na minha casa, Deus ainda é prioridade. Fala comigo, na minha casa, mais forte, diga, na minha casa, Deus é prioridade. Não é televisão, irmãos. Então, na sua casa, a prioridade é Deus. Quem mora aqui é Deus. Então, vai ter um aniversário. Não tem essa de botar as pessoas que não são crentes lá no quintal ou na outra parte da casa. Lá tem bebida e fecha para crente aqui. Não, irmão, na sua casa não entra cerveja. Na sua casa não entra cachaça, nem entra uísque. Na sua casa só vai entrar suco de laranja. E o suco do pastor é o melhor da terra, meu irmão. Sua casa esteja... Talvez sua casa hoje esteja em silêncio, sua casa esteja fria, seus filhos estejam distanciados de você. Mas hoje é a noite de mudança. Você está aqui comigo, amados? Vamos construir algo novo hoje à noite? Deus não precisa de uma família perfeita. Ele precisa de uma família disponível. Esteja disponível para Deus atacar você. Esteja com o coração, amado, pronto para dizer, Senhor, eu estou com o coração aqui, Pai, para o Senhor trabalhar na minha casa. Eu quero uma mudança na minha vida. Já notou, amado, quantos anos você tem e as coisas estão sempre se repetindo na sua vida? Está na hora de uma mudança. Está na hora de você experimentar essa palavra. Eu aprendi essa palavra em 1992. Me formei em 1994. E até hoje, nós estamos afogueados no Senhor, irmãos. Não estou caindo aqui de paraquedas, não estou iniciando ministério. São quase 30 anos de ministério. E eu quero dizer para você, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. E provisão tem chegado todos os dias, irmãos. Eu declaro coisas novas acontecendo na sua vida, meu irmão. Eu declaro que vai ter uma grande mudança ainda esse ano na sua casa. Seus filhos vão vir para o Senhor. Meu Deus do céu. Eu quero dizer algo para você, mano. Vai chegar dia que vai ter gente em pé aqui, amados, cultuando e louvando ao Senhor. Porque algo vai mudar dentro de você. Todo mundo faça assim comigo. Faz isso comigo. Olha para a mão de baixo, diga, aparentemente eu estou aqui embaixo. Algumas coisas ainda não estão funcionando. Algumas coisas ainda não estão dando certo. Mas sabe o que é que vai acontecer hoje? Sabe o que é que Deus vai fazer na minha vida ainda hoje? Todo mundo faça assim comigo, ó. Vai ter uma virada. Yeah! Aleluia! Vem o louvor. Vai ter uma virada na sua vida, irmãos. Vai ter mudança na sua vida. Vocês creem nisso, irmãos? Diga, pela fé. Eu já vejo milagre acontecendo. Pela fé. Minha família está forte no Senhor. Aleluia. Sua casa guardada pelo Senhor, irmão. Eu declaro toda maldição caindo por terra. Não vai ter divórcio nesse lugar, irmão. Não vai ter separação nesse lugar. Eu declaro renovo na sua vida. E talvez você esteja pensando, se meu marido estivesse aqui, leve essa unção para dentro da sua casa hoje à noite. Você crê na unção, irmãos? Você crê no poder de Deus, irmão? Deixa eu te contar isso aqui bem rapidinho. Nós vamos louvar ao Senhor. Já prepara um louvor aí para a gente dançar. Aleluia. Presta atenção.
Uma mulher chegou para o pastor e disse: olha, meu marido bebe, meu marido não quer saber de nada do Senhor, da igreja. Meu marido, ele é muito complicado, ele fuma, e todos os dias praticamente ele chega em casa embriagado. E eu queria que o senhor orasse por ele. E esse ministro disse o seguinte: eu posso ir na sua casa? Pode, pastor, vamos lá. E foi a comissão na casa dessa irmã. E ele estava ensinando nessa conferência sobre o poder da oração em línguas. E ele disse, quando chegou lá, ele disse assim: qual é o lado da cama que ele mais dorme? É esse lado aqui que ele dorme. Ela dorme do lado de cá e ele dorme desse lado. E ele deitou na cama do lado que o marido dorme. E ele orou em línguas, se levantou e disse: está feito. Quando foi de noite, esse camarada chegou embriagado, bêbado, se arrastando, batendo nas coisas. Quando ele caiu na cama, do jeito que ele caiu, ele se levantou de novo e fez: o cara começou a orar em outras línguas. E entregou a vida a Jesus naquela hora. Amados, pelo amor de Deus, fiquem em pé agora e vamos celebrar ao Senhor. E diga assim comigo: vai ter mudança na minha casa. Diga: Senhor, Tu és o dono da minha casa. Agora estenda a mão para a sua casa agora, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é o lado, qualquer lado aí que você imaginar. Libera agora um anjo agora. Libera um anjo agora. Libera um anjo para a sua casa. Libera um anjo na porta da sua casa agora. Eu declaro no seu quarto santidade. Eu declaro mudança na sua casa. Eu declaro que sua casa e sua família não é frágil. A força do Senhor sobre a sua família.